Bem-vinda! Tudo bem? Tudo Boa bem. tarde. Olha, a mesa está linda. Quem montou? Sandrinha montou tudo. Sandrinha sempre Cadê monta. a Sandrinha? Vou dar um beijo à Sandrinha. Que coisa mais... A Sandrinha é muito caprichosa. Todas as minhas meninas são caprichosas. Mas a Sandrinha, ela é especialmente a nossa, né? Que monta as nossas mesas e que trabalha com os alimentos de uma maneira tão bacana. Olha só, já começar uma pauta falando de estresse. Quando você olha para uma mesa dessa, já não desestressa. Não, já não dá uma calma. Você fala assim, nossa, que bonito, que delícia. Você já fica, né, num estágio abaixo. E são cores atrativas também, estimulam, né, a vontade de você comer. Exatamente, está muito legal a maneira, a composição. Acho que isso que a gente tem que buscar na nossa casa e na nossa vida, que já muda alguma coisa. Agora, Fê, para a gente introduzir o nosso assunto, é comum as pessoas dizerem, inclusive já terem ouvido, que estresse engorda. Está mais que comprovado, então, que estresse engorda, certo? Uhum. Agora, por que a gente diz que o estresse engorda? O que ele faz? O que ele muda? O que ele movimenta no nosso corpo, no nosso organismo, no nosso metabolismo, que faz com que a gente engorde? Porque é uma coisa absurda. Você fala, pô, mas eu nem comi. Não, mas você se estressou, aí você engordou. Não é uma loucura? Inchou, né? Inchou, sei lá, né? Quando a gente tem uma autoestimulação da nossa adrenal, a adrenal é que produz alguns hormônios, né, relacionados ao estresse. O principal e mais falado é o cortisol. Tá. Então, quando a gente tem o desequilíbrio desse hormônio, ele desequilibra outros hormônios no nosso organismo, como a insulina, aumento da glicemia, aumento da pressão arterial, aumento de colesterol, né? Então, com isso, eu começo a desencadear aumento da adiposidade no nosso organismo, então aumento de célula de gordura. Sério? Ele desencadeia uma síndrome metabólica. Entendi. Essa glândula, então, manda mais recado, sei lá o quê, tá estressando. Tudo isso que você falou fica no desequilíbrio. Isso. A princípio, quando a gente tem o estresse agudo, que é de curta duração, então por um tempo curto, né? A gente tem o catabolismo tanto da gordura subcutânea quanto da massa magra. Tá. Certo? Só que se você mantiver nesse estado de estresse por muito tempo, a gente fala que é o estresse crônico, o nosso corpo começa até a se proteger e fala, poxa, eu estou gastando todas as minhas reservas contra qualquer ameaça, então eu preciso agora guardar na forma de gordura. Entendi. Então, primeiro você tem um emagrecimento, mas depois você acaba acumulando gordura corporal. Então, digamos que o corpo tem um efeito rebote no sentido assim, preciso combater esse estresse. Então, a gente vai tentar combater com os nutrientes que a gente já tem. Gastei isso. Porque imagina, o hormônio do estresse, ele está relacionado assim, preciso me defender a qualquer tipo de ameaça. É verdade. Então, seja de você não dormir bem, seja você rejeita uma situação, uma pessoa, um pensamento negativo. Então, fica chateada com alguma coisa. A gente é bicho, então a gente é programado a se defender. Então, até mesmo o inconsciente, a gente está se defendendo de muita coisa. Entendi. Né? Então, nesse aspecto, a gente começa já a ter alteração dos níveis de hormônios, dos glicocorticoides do estresse. Agora, a gente sabe que é impossível não se estressar nem um pouquinho com nada nenhum dia. Não dá, né? Não é nem assim a questão de ficar irritado. Às vezes, se você é uma pessoa que faz 10 coisas ao mesmo tempo ou é super hiperativo, você também vai ativar esse sistema. Olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu amo o que eu faço. Eu amo. É minha vida. Eu estudei para isso e eu amo. Mas vocês concordam que estar no ar 2 horas ao vivo diariamente é algo que tem uma concentração e gera eu não diria o estresse no sentido negativo, mas um estresse de positivo, de uau, o programa vai ser bacana. Você tem liberação. E vai andar para um lado, anda para o outro, e o raciocínio de entrevista. Então é um monte de coisa. Então, às vezes, no próprio trabalho, você não está se estressando, você está fazendo o seu trabalho, que é aquilo que você adora. Mas você está liberando aqueles hormônios. Poxa vida. Aí o que acontece? O nosso corpo, ele tende a tentar se adaptar a isso. Chega uma hora que às vezes ele não se adapta. Então é no momento que começa ou a adrenal diminui a produção, porque produziu tanto e entra em fadiga. Ou as pessoas que ainda não entraram em fadiga começam a ter elevação desses hormônios. E aí, os alimentos ajudam são os únicos que podem combater, enfim, eles entram aí como um coadjuvante. Eles ajudam a modular. Porque lembra que eu falei que principais. Que o estresse ele gera uma síndrome metabólica? Sim.
Então, se eu tenho um aumento da glicemia, o que eu posso fazer para diminuir a glicemia no meu corpo? Entendi. Se eu tenho alteração de receptores, de neuropeptídeos, de neurotransmissores, o que eu posso fazer para ajudar na liberação deles? Tá. Né? Se eu tenho deficiência, então, sei lá, do neurotransmissor, eu também preciso de alguns aminoácidos. Então, na verdade, você começa a introduzir alimentos para tentar segurar a onda. Algumas pessoas que estão em estresse crônico, a gente tem que entrar com fitoterápico de forma concentrada para tentar ajudar, né? E o principal, regular o sono da pessoa. O sono, dormir mal é o maior causador de estresse. Porque se você é agitado, quando chega à noite, você não libera tanta melatonina e você também não dorme e não chega no sono REM. Entendi. Ou se você já não dorme bem naturalmente, você gera o estresse. Então uma coisa puxa a outra. Entendi. Agora, Fê, vamos então item a item? Vamos para esse primeiro item. O sono. Vamos pro sono. Vamos pro sono, que eu acho o sono importantíssimo. Tem dica de alimentação? Tem. Antes de dormir, evitar proteínas assim, de difícil digestão. Então, quando a gente fala de difícil digestão, a gente pensa numa carne vermelha. Tá. Tem alguns aminoácidos que deixam nosso sistema nervoso mais excitado. Tá. Evitar proteínas que são de difícil digestão, não só a carne vermelha, mas também mais inflamatórias. Então, proteínas do leite. Por mais que o leite tenha magnésio, por mais que o leite libere triptofano, ele tem uma proteína mais inflamatória. Entende? Comparada a outras. E no momento do estresse, a pessoa tem a flora intestinal permeável. Então, ao invés de ajudar, acaba prejudicando. Olha que interessante. Só aquele leitinho antes de dormir, evitar. Proteínas como o glúten, que vem de farináceos, do trigo, né? Evitar açúcares, né? Doces. Antes de dormir. Antes de dormir. Nunca cortar o carboidrato à noite. Um pouquinho. Tem que colocar um pouquinho, né? Então, pessoas que estão em estresse, elas também têm alteração dos neurotransmissores. Eu cortar o carboidrato, eu posso desregular ainda mais. A pessoa pode ter crise de síndrome do pânico. Nossa, que perigo! Aumento da ansiedade, compulsão alimentar. Então, a dieta para quem está em estresse, ela é muito ajustada. Tá, ela é bem certa. Bem certinha. Mas, olha, sinceramente, falando, eu acho que todo mundo vive em estresse. Esse lance que você falou de não conseguir dormir. Bem e outros não. Ah, preciso dormir. Aí naquele dia você tá pilhado, teve um negócio, tem que resolver. E você fica... À noite os problemas se tornam maiores, aprendi com a minha mãe. Desde que eu nasci, ela fala, não pense nos problemas à noite, que à noite eles crescem. Ou a rotina anota para poder dormir sossegado. Mas é difícil? A gente não consegue dormir. Então, eu vou fazer o seguinte, vou colocar uma perguntinha do público e a gente volta para você continuar as dicas item a item. Glicemia alta, quem tá ali com a gordurinha abdominal, causa estresse. Na verdade, a gente vai ter que usar tudo um pouquinho. Tá? Olha que coisa mais linda essa uva. Você vai ensinar também, né? Uma receitinha, vai contar. Adorei. Perguntinha na tela, então, olha lá. Quem escreveu pra gente foi... Falou uma coisa muito interessante, que é envelhecimento, né? Envelhecimento. Então, pessoas mais estressadas, elas envelhecem mais rápido. Então, a gente tem o uso de muitas vitaminas antioxidantes né, nesse processo de estresse. A gente também acaba tendo diminuição do hormônio DHEA, que é o hormônio anti-envelhecimento. Que é um hormônio que mantém músculo, beleza. E aí entra a pergunta que a gente deixou... Quer responder já a pergunta, então, já que a gente está falando desse lance de DHEA? Ela perguntou, Suzana, né? Se, então, o estresse pode diminuir massa magra. O estresse, ele diminui basicamente a massa magra porque o corpo, ele começa a converter. Ele começa a produzir mais glicose como forma de energia e ele começa também a quebrar a célula muscular para transformar em energia. Nossa! Então, a gente aumenta o catabolismo. Então, se eu estou ameaçada, se eu preciso fugir, se eu preciso me defender, eu preciso de energia. Então, você cataboliza a massa magra. Que loucura! Então, no processo de pessoas que estão em estresse crônico, então as pessoas ficam inchadas, com aumento de gordura, bem arredondadas, principalmente o rosto, e ficam moles, flácidas, sabe, fofa? Sim. Isso é inchaço pela falta, por esse excesso de insulina, então, do pico. O que incha? O aumento da insulina, o aumento do cortisol, né? Também o aumento de alguns hormônios como aldosterona, que a própria adrenal produz. Então, você tem a desregulação osmótica de água dentro do nosso corpo. Gente. Então, você fica inchado também. Então, são pessoas que treinam e nunca vão ganhar massa magra e nem perder gordura. Entendeu? Então, a primeira coisa que a gente faz com essa pessoa, lógico, coloca em dieta, mas regula o estresse dela.
Olha que interessante isso. Enquanto a gente não regular, e aí isso pode ser agudo, a gente regula em 6 meses, 8 meses, ou se for crônico, até 2 anos, para a pessoa reestabelecer o funcionamento adequado. Menina, então muita gente que está assistindo fala assim, poxa, eu treino, eu tô fazendo tudo direitinho e não tô vendo resultado. Aí toma suplemento. E incha acaba, mais. Isso, acaba não tendo resultado. Porque o suplemento também é do leite, né? Se for whey. Se for o whey é do leite. Porque agora tem de arroz, né? Mas se for o whey é do leite. Aí aquilo que você falou. Insulinizo mais, aumento IGF-1. Olha, uma bola de neve. É uma bola de neve. Já que você já comentou o que a gente pode fazer para dormir melhor, o que você recomenda, então, para quem precisa regular, então, a insulina, né? Que eu acho que é aquilo que eu estava falando ali na culinária. Tá. Que é perigoso. Acho que a gente não falou para dormir melhor, mas, não, já então... mas já dá para falar. Todos esses mais, alimentos, então, já dá para comentar que eles são de baixo índice glicêmico. Tá, tudo aqui ótimo. É super saudável. Né? Tá. Pensando em glicemia, frutas vermelhas vai ajudar bastante. A própria chia, que a gente tem a mucilagem dela, o gelzinho da chia. O que tem aqui? É chia com o quê? Chia com um pouquinho de suco integral de uva. Olha! Mas depois eu conto disso aí. Você já vai contar como faz, né? Olha a que própria legal. farinha de linhaça, então a gente pega e tritura. Né? As próprias castanhas, que são ricas em fitosterol, o próprio abacate, semente de abóbora. Então vão regular a glicemia, vão regular também a questão da imunidade, que fica super prejudicada. É aquilo que você falou numa outra pauta, que antes de dormir é legal comer um abacate, um pedacinho. Ou à tarde ou antes de dormir. Tá. E as castanhas também? As castanhas também. Legal. Então, tanto promove saciedade, quanto a gente tem uma maior oferta de minerais, aqui no caso das castanhas, das oleaginosas. E essa coisa do fitosterol, de baixar a glicemia, melhorar a imunidade, melhorar o colesterol. É um horário, então, tarde e noite, para o consumo desses alimentos. Isso. Muito legal. E aí? Além da glicemia, a questão da imunidade, as próprias frutas vermelhas, a vitamina C, os flavonoides vão melhorar esse sistema imune, né? A presença de micronutrientes presentes nas brásicas, nas folhas verdes escuras também vão melhorar a imunidade. Então você colocou brócolis, poderia ser couve-flor? Couve-flor, couve, agrião, rúcula, tá? Porque não dá para trazer muita coisa. Mas nesse caso a gente tem que comer ao longo do dia, todo dia. Isso. Tá. Que mais? Tem uma oferta proteica, mas uma proteína de qualidade. Então, os ovos, né? Na própria gema do ovo, a gente tem um monte de antioxidante, vitamina D, que tem ação anti-inflamatória. Agora, os ovos, a gente falou já algumas vezes que ele virou... Uau, mocinho total, que é ótimo consumo. Mas, num momento de estresse... Ele tem ação anti-inflamatória. Ele tem, é aquilo. Só não pode fritar o ovo. Se fritar o ovo, aí vem ideal é consumir ele cozidinho, para ele preservar toda aquela capinha dele e preservar os antioxidantes que estão na gema. Que legal! Então, assim, tô estressado, come um ovinho. Não é mais aquela come chocolate, não come um ovinho. Não, mas a gente pode introduzir o cacau. O cacau ele tem muito flavonoide, estimula o triptofano, então melhora a serotonina, porque quando a gente está em estresse, a gente tem queda de dopamina e serotonina. Tá. E fora que a gente tem alteração de hormônios, tanto da saciedade, que eles caem, e aumentam da fome. Então, nesse momento, a gente tem que introduzir flavonoide, aminoácidos para a produção de serotonina. Tá. E para dar prazer também, porque se eu tiro um cacau dessa pessoa, ela pode descompensar comendo um carboidrato simples. E aí então, é melhor eu dar o chocolate para segurar a compulsão. Entendi. Do que não dá. Mais uma perguntinha do público e você me responde agora. Olha lá, perguntinha na tela. Kelly, um beijo, olha lá que linda. Como o estresse pode aumentar a retenção hídrica? Pensando assim, ele também ajuda na formação de celulite. Sim. Vamos lá, então, esse negócio que você falou, você citou um termo, osmótico, alguma coisa assim. Que é o desequilíbrio do líquido. É isso, do líquido. Então, a gente tem os hormônios que provocam a regulação do líquido no nosso corpo, então a aldosterona. Tá. Que mais? A própria ação da insulina e aumento da glicemia. Então, toda vez que o corpo vai colocar uma molécula de açúcar dentro da célula, ela também retém água. E se está com grande quantidade de açúcar, vai reter mais água. Gente. Tem isso também.
E fora que você acaba tendo também alterações de hormônios sexuais, então, ou diminuição da testosterona, então queda de colágeno, ou até descompensação do estrogênio, então você acaba tendo a deposição do estrogênio de forma errada. Tá. A gente também aumenta a célula de gordura, diminui a circulação, aumenta a inflamação, aqui, o local, aumenta a produção de substâncias inflamatórias. Então aumenta a celulite. Vai aumentar a celulite. Vai aumentar a celulite. Menina, até celulite no braço, inclusive. Jura, porque tem locais que retém mais não é só líquido. No bumbum, mas no braço. É a região que a mulherada, que ninguém gosta, é sempre nessas. Pensando nisso, daqui a pouquinho você fala um pouquinho do gengibre e conta pra gente essa sobremesinha, que eu achei muito legal. A água, onde a água entra nessa história do estresse? Tô estressada, preciso tomar muita água que melhora? Ajuda. Quando a gente está desidratado, a gente tem descompensação dos neurotransmissores, dopamina, aí dá muita serotonina, né? Outra coisa, quando a gente está com o sistema adrenal ativo, produzindo muito desses hormônios, cortisol, adrenalina, a boca seca. Então, a gente precisa se hidratar. Então, sentiu a boca seca, aumentou a fome, você está estressado. Tanto para não aumentar o apetite, né? Quanto também, igual, você se manter hidratado, você vai se desintoxicar. A gente pode ter estresse no corpo pelo nosso organismo não conseguir liberar as toxinas que a gente está colocando para dentro. Entendi. É uma briga constante, então a gente precisa dessa água. Todo dia, Todo dia, no mínimo 2 litros. Então agora vamos às suas diquinhas. Como é que a gente diz, essa mesa tá muito linda, você sabe que... Vou contar, é engraçado, mas eu lembrei, eu preciso contar. Fala. Carnaval, né? A gente até fez pauta aqui falando, todo mundo ficar bebendo um pouquinho mais. Gera estresse. Gera estresse também, né? Eu tomei uma caipirinha, né? Aí eu falei, bom, deixa eu lembrar qual fruta que... a louca, pra tomar caipirinha. Deixa eu lembrar qual fruta que elas falaram que é a melhor. O morango antioxidante, índice glicêmico. Foi a caipirinha, mas pelo menos foi com morango. Eu falei, não, pelo menos eu lembrei de alguma coisa. Brincadeiras à parte, as frutas vermelhas carregam essas propriedades e a gente tem que pensar nisso. Muito bom. Não na hora da caipirinha, mas na hora que a gente quiser consumir uma fruta. Porque o aumento do consumo do álcool, de sódio também aumenta. Retém líquido, mas aumenta a produção de cortisol também. E assim, sem estarmos estressados, estamos. Isso. Então vamos supor, você está no carnaval, não dormiu, se divertiu, bebeu. Você entrou um pouco em estresse. A gente chama esse de estresse agudo, curto tempo. E aí muita água. Por isso que no dia seguinte a gente acorda inchado, cara da Camilinha. E depois, gente, vai correr. Todo dia. Pessoal, uma semana no carnaval cataboliza a massa magra, aumenta a gordura. A não ser que seja a Sabrina Sato que desfila daquele jeito. Que loucura, né? Ainda não fizemos comentário da Sabrina, mas pelo amor de Deus. Ela é muito top, né? Pelo amor. Corpo no lugar. Não, e o que ela samba, o que ela vai. Ela carrega tudo. Carnaval, você sabe, não tem carnaval mais. Bom, mudando o assunto e voltando ao que é saudável, como a gente faz isso e por que a gente faz isso? Tá. Quando a gente está em estresse, a gente tem vontade de comer doce. A Suzy falou que parece um sagu. A gente tem vontade de comer doce, a gente tem aumento do apetite à noite, principalmente, né? E tem aquelas alterações que eu comentei, então aumento da glicemia, tal. O que a gente pode dar nesse momento da noite para melhorar o sono, para desinflamar, que não altere tanto a glicemia, né? Então poderia ser o suco de uva integral diluído, você pode diluir em água, tá? Ou você pode diluir até numa infusão de melissa, camomila, para melhorar o sono. Eu posso experimentar ou esse é fake? Não, pode experimentar. É de verdade, né? Tá bom. É que eu sempre pergunto, né? Porque... E aí, para 200 ml de líquido, então a gente vai sempre diluir. É bom demais! O suco de uva, né? Se não fosse suco de uva, você poderia bater, sei lá, uma amora com blueberry. Posso falar, Fu? A Fu falou, pode ser um vinhozinho? A gente gosta. Brincadeira. Foi só uma brincadeira. Mas como é que a gente faz? A gente pega o suco integral e mistura um pouco de água? Em torno de 50 ml, porque ele tem alto índice glicêmico. Mas aí ele tem um monte de fitoquímico que a gente vai usar e ele tem fitomelatonina. Para ajudar na indução do sono. Perfeito. A gente tem que diluir, certo? Até para aumentar o volume. A gente pode fazer diluição ou em água ou fazer infusões que também induzem o sono. Então chá de camomila, chá de melissa, tá? Adorei. E aí você adiciona uma colher de sopa de chia, mistura bem e aí deixa um pouquinho na geladeira. Quanto mais você deixar, mais firme ele vai ficar.
Isso, aumenta a saciedade, então, que vai fazer bolinho, né? Tira a vontade de comer doce. E aí, na chia, não só por conta da mucilagem, da saciedade, tudo, mas lembra que tem o ômega 3. O ômega 3, ele vai inibir essa ação descompensada da adrenal, né? Vai ter ação anti-inflamatória e também vai regular os neurotransmissores. Que legal, Fê. Olha isso. Gente, só que, preciso comer alguma coisa à noite, não sei o que comer. Tem outras coisas que a gente pode fazer, até comentei da outra vez, misturar o abacate com cacau também. Um pedacinho do abacate pra faz o creminho com cacau. Faz uma mãozinha, um punhadinho leva, né, pra comer assim antes de dormir, umas Dá pra fazer isso. Fê, arrasou, parabéns, é sempre muito bacana bater papo com você. Obrigada. E lá na maquiagem, assim, mas como a gente, o que você quer mais abordar? Eu falei, vamos falar desses hormônios. É super extenso, né? Tem muito detalhe pra abordar. Arrasou. Eu não podia imaginar que o fato de estarmos estressados descompensava até a insulina. Tudo. Tipo assim, não comi, mas descompensei a minha insulina só com estresse. Olha como o organismo... A maioria das doenças, elas são desencadeadas basicamente a partir do estresse. E aí, aí começam a tratar a doença e não tratam do estresse. A pessoa não sabe. E aí, ó, tá aqui, antes de começar qualquer coisa, trate o estresse. Fernanda Paulucci sempre arrasando, ela que é nutricionista. Obrigada. Vou deixar o site pra vocês, que é o fernandapaulucci, tudojunto.com. Lá no Insta, @FePaulucciNutri. O Paulucci, gente, é com 2 Cs e I no final, né? Paulucci Nutri. Vou deixar um telefone que é o 2387-9006. 2387-9006 e convide todo mundo para conhecer seu restaurante que eu fui e adorei. Verdade. Uma delícia. Restaurante orgânico que fica no Itaim, na rua Clodomiro Amazonas, 473. É um restaurante natural e orgânico. Ele é natu. É muito legal. A comida, gente, uma delícia mesmo. Parabéns. O cardápio tá muito incrível, viu? Obrigada. Parabéns. Adoro você. Até a próxima. Até a próxima. Ela é gata, né, gente? Aqui pessoalmente mais ainda. Né? Ser a cara